Atenção, Alpha 2, não tem nada de anormal no Porto 1. Pode continuar a missão de observação. E corta pro Godzilla saindo de dentro de um rio. Alerta emergencial de Kaiju. Um alerta emergencial de Kaiju foi emitido. Enquanto o povo tá desesperado fugindo pro subterrâneo, um monstro gigantesco começa a sair do rio. O comprimento dele é de 60 metros mais ou menos, nível de força 3,5. Então as primeiras unidades chegam e todos os helicópteros começam a atirar. Porém é só pra atrair a atenção dele. E enquanto isso, o povo que tá longe dali tá assistindo com atenção a transmissão, bem ansioso pra saber qual divisão vai enfrentar o Kaiju. A terceira divisão já pula do helicóptero pra cima do Kaiju. Vários da terceira divisão começam a atirar de longe e causar dano no Kaiju. Eles nem parecem humanos enfrentando um monstro de 60 metros. E então a capitã da terceira divisão dá um tiro só e atravessa o Kaiju. Um banho de sangue na cidade, órgãos pra todo lado, mas o Kaiju tá morto. Corta agora pra equipe de limpeza, porque o nosso protagonista não é da terceira divisão, ele é da equipe de limpeza. Ele tá olhando de longe, vindo tripa pra todo lado, um negócio nojento, e tá lá ele comendo um hambúrguer, falando, isso vai dar uma hora extra boa. E enquanto ele tá indo limpar os restos de um bicho de 60 metros, os moradores estão saudando os integrantes da terceira divisão. O nosso protagonista passa no meio da multidão completamente despercebido pra mostrar que ninguém liga pra equipe de limpeza mesmo. A batalha deles começa quando as outras acabam, ninguém tá torcendo por eles. E também ninguém agradece pelo trabalho deles. Mas essa é a batalha incógnita deles contra os Kaijus. E o nosso protagonista é ele, o Kafka Ribino. Ele vê o pessoal erguendo um órgão do Kaiju e grita pra eles não fazerem isso. Então o órgão explode e queima o joelho de um dos funcionários. O Kafka dá a assistência necessária como um bom senpai. Chega o chefe do Kafka falando que ele vai ter que ir pra outro setor porque faltou um cara. E esse setor é no intestino. Ele fica desesperado e então o novato pergunta: o intestino é tão ruim assim? Aí falam pra ele que a comida entra por um lugar e sai pelo outro, mas nesse meio tempo ele passa pelo intestino. E sempre que você é mandado pra lá, você fica um tempo sem conseguir comer. Então, no fim do dia, o Kafka tá destruído no apartamento dele e começa a passar na TV a reportagem da luta da terceira divisão contra o Kaiju de hoje. E falam da capitã Amina Ashiro, de apenas 27 anos, que já derrotou centenas de Kaijus. Então ele se lembra da infância dele, e ele e a Amina Ashiro falando que iam exterminar os Kaijus juntos. Então ele desliga a TV porque não quer mais pensar nisso. E começa a gritar pra ele mesmo que limpar é um trabalho importante, ele tá ajudando a sociedade e tal, o apartamento dele é bom, ele vive bem. E isso não é bom o bastante? Então, o segundo dia de limpar fezes de Kaiju, ele chega no trabalho e eles apresentam pra ele o Ichikawa, um moleque que vai começar o estágio com eles. E ele quer ir pra força de defesa. Então o cara fala pro Ichikawa que o Kafka também queria ser da força de defesa antigamente, mas desistiu e virou uma lenda ali na repartição deles. Então o Ichikawa pergunta bem sério: por que você desistiu? Ele fica um tempo em silêncio e fala: eu dei o meu melhor, mas acho que sempre tem alguém melhor que a gente, né? E que o Ichikawa vai entender quando ele ficar mais velho, mas o Ichikawa corta ali no meio da frase. Ele não vai entender, porque ele não vai desistir. Antes de entender, ele morre. E o Kafka fica bravo porque ficou sem saber o que falar, porque qualquer coisa que ele falasse ia ficar parecendo um otário. E o Kafka foi designado pro intestino mais um dia seguido. Mas foi junto com o novato. Então o chefe fala pro Ichikawa que tava ali que o Kafka fala, mas nunca desiste, que ele seria ótimo na força de defesa se ele tivesse sido aprovado. Então é horário de almoço e o Ichikawa não consegue comer nada. E o Kafka vai rir dele, mas ele também tá passando mal. Então o Kafka dá um multivitamínico pra ele, porque senão ele não vai aguentar só com aquela marmita o dia inteiro. E também 2 tampões de nariz. O Ichikawa não quer, mas o Kafka começa a forçar ele a colocar no nariz. Então o dia passa, eles já terminaram a parte mais fedida do trabalho e tal. E o Ichikawa chega pro Kafka e fala que graças a ele conseguiu vencer o primeiro dia. E agradece e aproveita pra falar que eles vão aumentar o limite pra 32 anos do teste pra se inscrever na força de defesa. O Ichikawa fala que não liga pro Kafka nem nada, mas é que ele fez uma cara muito triste quando falou de desistir. Então o Kafka abre um sorrisão e fala obrigado. E do nada, surge um Kaiju atrás do Ichikawa. O Kafka consegue salvar ele no último segundo e fala pra ele correr dali. O Ichikawa fica meio hesitante e o Kafka começa a falar pra ele ir logo, pra chamar reforços e que mais um contra o Kaiju não ia fazer diferença nenhuma. E além disso, ele quer entrar na força de defesa, não quer? Então por que vai morrer ali? Então o Ichikawa sai correndo e o Kafka fica no 1 contra 1 contra o Kaiju. Então ele chama a atenção dele e começa a correr. Não é um Kaiju muito grande, mas pra um humano, o Kafka vai ter que dar a vida pra fugir disso. Ele consegue escapar por pouco entrando no lugar, mas é questão de tempo até o Kaiju quebrar tudo e continuar atrás dele. Ele pula da janela e começa a se lembrar quando o Kaiju destruiu as casas, a escola deles quando criança. Mas o que o Kafka tava ligando mesmo é que ele tava tão perto de derrotar o Guramon, mas era só pra fazer a Amina Ashiro parar de chorar. Então ela fala que tá triste porque a Miko morreu, a gatinha dela. Então os dois falam ao mesmo tempo: eu vou entrar pra força de defesa. O Kafka fala que ela é só uma pirralha, ela fala que ele tá no primário também, então o Kafka fala: então vamos ver quem vai virar o oficial mais maneiro da força de defesa. Vamos detonar os Kaiju juntos. Então voltemos pra realidade e o Kaiju já alcançou ele. E a perna dele tá machucada, ele não tem mais saída, então pega um cano pra lutar contra o bicho. Ele fala pra ele mesmo: mire nas pernas, mas não consegue a tempo e toma um porradão do bicho. A perna dele tá quebrada e o Kaiju tá indo pra cima dele, parece que tá tudo acabado.
Só que chega o nosso menino Ichikawa dando uma pasada na cara do Kaiju. Então ele fala que já chamou os reforços e que se ele abandonasse ele ali, nunca conseguiria entrar na força de defesa. O Kafka começa a se remoer porque tá com a perna quebrada, ele não consegue fazer nada, ele não consegue proteger nada, nem o videogame dele, nem o gato da amiga dele, nem o estagiário do trabalho dele. E quando parecia que o Kaiju ia matar os dois, aparece um tigre branco pra chamar a atenção do Kaiju e ele toma vários tiros e acaba morrendo. Eles estão em choque e quem tá atrás deles é a própria Mina Hashiro. Alvo abatido, temos oficiais feridos, iniciando a operação de resgate. É a terceira divisão que apareceu e já chega alguém pra socorrer o Kafka. O Kafka tá no hospital, ele só consegue pensar que a Mina é incrível. Ela derrubou aquele monstro em menos de 1 segundo. Ele já ficou pra trás há muito tempo. O Ichikawa tá na maca do lado dele e fala que se não fosse o Kafka, ele teria morrido hoje, se ele não tivesse mandado ele correr. E fala que achou o Kafka maneirão, e que ele realmente deveria pensar em entrar na força de defesa. E fala valeu pro Ichikawa, que ele é um cara legal. E quando ele tá falando que vai pensar em dar outra chance pra força de defesa, ele olha pra frente e tem esse bicho aí. Encontrei você. E ele entra na boca do Kafka. O Kafka começa a se debater na cama, o Ichikawa fica preocupado, abre a cortina e quando ele olha, tem um Kaiju deitado na cama. Mas esse Kaiju só tá um e começa a gritar falando: Ichikawa, sou eu, Kafka. E tá passando um velhinho na porta bem na hora, ele já pega o celular e liga pra emergência. E o Ichikawa fala: vamos fugir daqui que ele vai te denunciar. Então vamos pro apartamento da Mina agora e ela tá lembrando do Kafka. Dele falando que sempre vai estar do lado dela. Então ela fala: seu mentiroso, lembrando de hoje. E então recebe uma ligação falando que apareceu um Kaiju no hospital geral. Vou mobilizar minha equipe e vamos eliminá-lo. Voltamos pro flashback do Kafka com a Mina e ela tá zoando ele pela frase que ele falou. Ele fica bravo e tudo, mas depois a Mina fala obrigado. Se a gente estiver junto, realmente não tem nada pra se temer. Então corta pra atualidade e a Mina tá contextualizando sobre o Kaiju que foi visto no hospital pra equipe dela. O governo tá avisando os cidadãos pra ficarem em casa porque um Kaiju foi visto. E agora no hospital, o Kafka e o Ichikawa deram de cara com o velhinho e o Kafka resolve dar um sorriso pra tentar acalmar ele. E o velho desmaia de vez. O Kafka vai ver como o velhinho tá e quando se apoia na parede ele simplesmente destrói a parede. E ele se dá conta que realmente virou um Kaiju. Os outros pacientes começam a sair dos quartos pra ver o que tá acontecendo e o Ichikawa fala pro Kafka pra eles fugirem porque a força de defesa deve estar chegando. Aí o Kafka vai abrir a janela e destrói um pedaço do prédio. Os dois pulam pra fora do prédio e o Kafka pula muito mais longe do que o Ichikawa. E a força de defesa já sabe que ele fugiu e tá indo pra uma área evacuada. Então os dois estão fugindo correndo e o Ichikawa finalmente começa a pensar: caramba, o Kafka é realmente um Kaiju? Desde quando? Como? Aí ele olha pra trás e resolve perguntar: é você mesmo, né, Kafka? E ele se transformou nisso aí e fala: nem eu sei direito. E o Ichikawa pergunta se isso é uma forma especial. E do nada o Kafka abre a boca e sai um negócio de dentro dele que captura um pássaro e faz ele comer o pássaro. Aí ele consegue voltar pro normal, entre aspas, né, e fala: Ichikawa, temos um problema. Eu preciso fazer xixi. E eles começam a se perguntar por onde vai sair o xixi, porque ele não tem as peças certas ali. O Ichikawa manda ele segurar, mas ele não consegue e aí solta. Ele urina pelos peitos. Será que todo Kaiju é assim? E o Kafka começa a se preocupar que ninguém mais vai querer casar com ele agora. E pergunta pro Ichikawa se ele ainda pode se juntar à força de defesa. E o Ichikawa fala que não, porque é dele que eles estão defendendo as pessoas. O Kafka tá bem cabisbaixo, porque ele finalmente tinha decidido se juntar à força de defesa. E o Ichikawa encontra uma área evacuada e fala pra eles entrarem ali. Mas o Kafka sente alguma coisa vindo do subsolo. Então corta pra força de defesa e eles estão falando que apareceu outro Kaiju. A Mina manda eles continuarem na mesma direção e ela e os outros vão atrás do novo monstro. E o Kafka identifica que é do mesmo tipo do que tinha atacado eles mais cedo. Então o Ichikawa fala que agora é uma boa chance de se esconder, já que eles vão mandar menos homens atrás do Kafka. Ele concorda relutantemente e vai se esconder. Então corta pra área onde apareceu o novo Kaiju e tem uma menininha chorando com uma mãe soterrada do lado dela, mandando ela fugir. Ela não quer deixar a mãe pra trás, só que nesse meio tempo, o Kaiju já tá ali do lado delas. E quando o monstro ia dar uma bocada nelas, aparece outro Kaiju dando um soco na cara dele. O nosso menino Kafka dando orgulho pra gente. E ele tá impressionado com o forte ele é. Aí ele vai falar com a menininha perguntando se ela tá bem, mas acho que ele esqueceu que ele é um Kaiju. Tenta até dar um sorriso de novo, mas não dá certo. Aí ele tira a mãe da menina debaixo dos escombros e o Ichikawa fala que ela só tá inconsciente, ela vai ficar bem. Mas o outro Kaiju tá vivo ainda, e o Kafka fala pro Ichikawa levar elas pra longe. É hora de tentar socar o mais forte que ele consegue. E com um único soco, não é nem que ele sai voando, o monstro explode. Até chove sangue e órgãos. A menininha ainda tá com muito medo do Kafka, mas ele chega nela e fala: a força de defesa já tá vindo e eu vou embora daqui a pouco, não se preocupe. Mas ela junta coragem pra falar: Senhor Kaiju, muito obrigado. E o Kafka se lembra da Mina falando a mesma coisa pra ele quando eram crianças. E ele sente que talvez esteja alcançando a Mina agora. Aí ele desfaz a transformação e fala pro Ichikawa: eu tenho que ir e ficar do lado dela. Então mais tarde chega a Mina e a equipe dela ali, vendo aquele inferno de sangue, se perguntando o que aconteceu. Aí ela pergunta pra menininha, mas a menininha tá muito em choque pra falar sobre o Kaiju. Então pra tranquilizar a menininha, a Mina fala que vai derrotar todos os monstros. Mas a menininha pede uma coisa, pra ela prometer não machucar o Kaiju bonzinho, o que salvou a mãe dela.
3 meses depois, e o Kafka já tem um nome, o Kaiju número 8. É o nome do anime. Aí o pessoal do trabalho tá lá, vendo noticiário falando sobre o Kaiju número 8. E o Ichikawa fala pra gente que o Kafka foi o primeiro Kaiju na história a escapar da Força de Defesa. Então todos os oficiais da Força de Defesa do país estão procurando por ele agora. Então o chefe fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam um negócio do correio. E como o Kafka foi mais cedo pro trabalho, é pra ele entregar pra ele. E os caras ali começam a falar que finalmente chegou a época do ano. A época do ano onde eles têm que animar o Kafka por ter sido reprovado. O Ichikawa vê que foi aprovado na primeira fase e vai entregar pro Kafka. Mas ele não consegue resistir à tentação, abre o envelope do Kafka e vê que ele passou também. Aí o Ichikawa chega pra dar as boas notícias e ele tá transformado em Kaiju. Ele nem tinha percebido e fala que ainda dá essas escorregadas de vez em quando. Aí o Ichikawa contextualiza que naquele dia eles voltaram pro hospital depois falando que tinham fugido. Aí o Kafka fica feliz, mas o Ichikawa achou que ele ia ficar mais feliz. E ele fala que é porque é sempre no segundo teste que ele reprova. Aí o Ichikawa pergunta se ele realmente vai fazer o segundo teste, porque lá vão ter vários oficiais. E se ele der uma deslizada, vão matar ele sem pensar 2 vezes. E o Kafka fala que sim, ele passou os últimos 3 meses tentando procurar um jeito de voltar ao normal, mas não consegue, e também ele tem 32 anos, essa é a última chance dele. 10 dias depois, dia do segundo teste. O Kafka e o Ichikawa chegam juntos na vanzinha da empresa. E eles estão impressionados com a base Tachikawa da Força de Defesa. E o Ichikawa fala que essa base é muito maior que as outras que ele já visitou em excursões. E o Kafka avisa que eles dividem essa área com uma guarnição da Força de Defesa. E quando algo acontece, os dois lados trabalham juntos para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Então aparecem uns personagens com os cabelos coloridos que é óbvio que vai ter destaque na obra. O Kafka fala que eles chegaram meio cedo, mas já é bom ir se registrando e tal, só que no fundo tem alguém chamando alguém de velhote. E o Kafka olha pra trás, vê que tem uma menininha e vê que o velhote é ele. O Kafka então fala que só tem 32 anos e a menina fala, velhote então. E o Ichikawa concorda. E a menina fala pra ele tirar a lata velha dele dali porque ela quer estacionar ali. Tem um monte de lugar vazio, mas o número da sorte dela de hoje é 5, e aquele lugar 55. Então ela resolve tirar sozinha o carro. Ela revela um pouco do traje, meio que ativa ele, então pega o carro com uma mão só. E joga de qualquer jeito pro lado. Nem pra colocar bonitinho em outra vaga, né? Então o Ichikawa pergunta quem é ela. É a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya. Tem como hobby assassinar Kaiju. E o Ichikawa reconhece esse sobrenome. Então ela chega perto do Kafka, cheira ele e fala, você fede a Kaiju. O Ichikawa explica que eles trabalham no descarte de Kaiju, por isso o cheiro. Aí ela começa a falar o que 2 faxineiros estão fazendo ali e quando ela olha, nosso menino Kafka pegou o carro com as próprias mãos. Ela fica impressionada achando que ele também tem o traje e ele fala, candidato número 2032, Kafka Hibino. Lembre-se desse nome, mocinha. Dito isso, o mordomo pegou a vaga dele enquanto eles estavam conversando. E a Shinomiya, que achava que a prova ia ser só uma formalidade, fala que talvez seja divertido agora. Então ela sai e tem alguém muito bravo com o Kafka. O Ichikawa fala que não faz nem 5 minutos que eles chegaram e ele já usou os poderes. E o Kafka ainda provoca falando que não foi maneiro ele transformar só a parte que não dava pra ver. E lá vão eles fazer o teste. Ele já desistiu uma vez. E essa é a última chance de ficar do lado dela. Ele não vai desistir por nada. Só que corta pro teste e o Kafka não tá conseguindo acompanhar. A segunda fase do teste é dividida em 2 partes. Uma prova de atletismo e uma prova de aptidão. E o Ichikawa fala que teste de aptidão é aquilo. Ou você tem ou você não tem. Ou seja, eles têm que focar em tirar as melhores notas no teste físico. Só que falar é um pouco fácil demais, né? Antes, o Kafka tava só um pouco abaixo da média. Mas agora, será que é isso que acontece quando a gente faz 30 anos? Ele até começa a pensar que, será que se ele usasse os poderes, ele poderia pelo menos chegar no pelotão da frente? E resultado final, Kafka Hibino, posição 219 de 225. E a Shinomiya aparece mostrando que ela ficou em quinto. E fala que não demorou muito pra ele passar a vergonha. Aí o Ichikawa pergunta se ele usou o poder de Kaiju. Então ele se recompõe e fala, não. Todo mundo se esforçou muito pra chegar ali. Não seria justo ele usar o poder. E isso seria uma frase muito descolada de se dizer. Na verdade ele pensa que devia ter usado os poderes. Então Ichikawa fala que esse não é o único motivo dele ter ido tão mal. E começa a falar sobre os participantes. Izumo Haruichi se formou entre os primeiros na Universidade de Extermínio de Tóquio. É o mais promissor dos recém-formados desse ano. Segundo lugar no teste físico. Furuhashi Iharu. Outro que também ficou entre os primeiros na Escola Técnica de Extermínio de Hachioji. Terceiro lugar no teste físico. Aoi Kaguragi, a promessa das forças terrestres de autodefesa. Ele recusou uma posição garantida no FTAD para tentar a força de defesa. Primeiro lugar no teste físico. E além disso, tem mais candidatos de universidades de extermínio e de colégios técnicos do que na maioria dos últimos anos. Só que o centro de todas as atenções é ela.
16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia, a mais jovem a conseguir esse feito e dizem que é o maior talento que já surgiu. E é ela, Kikoru Shinomiya. E ela tá indo atazanar mais um pouco Kafka. Ela pergunta se ele finalmente descobriu como ela é incrível. E ele realmente tá surpreso, e quando encosta nela pra falar isso, os guardas aparecem e começam a espancar ele. Aí o pessoal começa a achar que ele é um fã louco da Shinomiya. E ela fala, já é a segunda vez que você passa vergonha, vamos ver quantos mais você consegue hoje. Aí o Kafka tá lá todo cabisbaixo e o Ichikawa fala que ainda existe esperanças. Nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste tem sido descarte de cadáveres de kaiju. O objetivo é testar conhecimento sobre kaijus e a capacidade das pessoas de trabalharem em grupo. E também mostrar que o trabalho não é só matar monstros. Ou seja, a área deles. E também foi por isso que o Ichikawa escolheu descarte como trabalho de meio período. Então eles ficam super animados e vão para a área de treinamento 2 da Força de Defesa. E quem vai supervisionar a segunda parte do teste é o vice-capitão da 3ª divisão, Hoshina. Aí ele coloca a senha para abrir o portão gigante e fala, sua tarefa nessa área será encontrar kaijus e... desmembrar? Não, neutralizá-los. E um kaiju vai pra cima deles com tudo, mas o portão se fecha antes. Só que nesse meio tempo o Kafka caiu de susto. E é óbvio que a Shinomiya viu e riu da cara dele. Aí ele chega no Ichikawa e começa a falar que ele mentiu pra ele. Então o Hoshina leva eles pra outro lugar e fala, não posso mandá-los de mão abanando, então vocês vão usar isso aqui. Aí o Ichikawa começa a vestir e sente que tá fazendo pressão no corpo dele. E uma voz robótica começa a falar, medição corporal e ajuste de forma completos. Fibras de músculo de kaiju operando normalmente. E o Ichikawa sente a roupa se fundindo ao corpo dele, ele tá sentindo os músculos ficarem mais fortes. Então o Hoshina fala que esse é um traje de combate kaiju da Força de Defesa. É feito de materiais orgânicos retirados direto do monstro e multiplica imensamente o poder de combate do usuário. E por enquanto não existe arma melhor que isso para usar contra eles. Então a operadora da 3ª divisão, Konomi Okonoge, começa a medir o poder de combate emitido por quem tá nos trajes. Ichikawa Arena, poder de combate emitido 8%. Izumo Haruichi, 18%. Aoi Kaguragi, 15%. Furuhashi Haru, 14%. E o Hoshina começa a explicar que isso é a quantidade do poder total do traje que você conseguiu ativar, e que mesmo depois de treinar fica em torno de 20%. E a operadora fala que é raro quando um candidato por ano consegue ficar com mais de 10%. A leva desse ano pode ser uma das melhores da história, mas isso é porque eles ainda não viram o maior talento que já surgiu. Kikoru Shinomiya, poder de combate emitido, de 46%. E o Hoshina pensa que ela já tá em nível de líder de pelotão. Aí o Ichikawa tá meio cabisbaixo, né, porque só conseguiu 8% depois de ver tudo isso, e o Hoshina fala pra ele levantar a cabeça. Se você conseguiu 8% da primeira vez, você foi muito bem. E pra ser sincero, é só você não tirar 0 que você tá tranquilo. E olha que ele nunca viu um 0. Mas isso é porque ele ainda não viu o pior talento da história. Kafka Ribino, poder de combate liberado, 0%. Ele pede mais um tempinho falando que vai conseguir exprimir mais um pouco, e o Hoshina tem uma crise de riso falando que não é como se você estivesse fazendo cocô. E a Shinomiya começa a ficar irritada com o Kafka, só que por outro motivo. Ela quer ver logo o poder que ele mostrou no estacionamento. Então agora que eles estão nos trajes, vamos começar a prova final. O Hoshina começa explicando as regras falando que os alvos deles são 1 Honju e 36 Ryuju que foram distribuídos pela área de treinamento urbana. Esses monstros causaram cerca de 16 mortes ano passado, então eles capturaram para usar de treino. E eles vão enfrentá-los com armas anti-kaiju. Eles também vão ser rastreados com drones para monitorar as ações deles. E se os examinadores decidirem que a vida deles está em risco, vão ativar remotamente o escudo dos trajes. Mas saibam que isso quer dizer que vocês não passaram. E ele também não pode garantir a sobrevivência deles nessa fase. Então, se eles aceitaram todos esses termos, estão liberados. Que comece a prova. E a Shinomiya já sai na frente. Com o poder do traje dela, ela consegue até andar na parede e já mata facilmente 2 kaijus. Então o Kafka fala pro Ichikawa não ficar pra trás, é pra eles irem logo também. Só que quem tá atrás é ele, porque ele não consegue nem levantar a arma. Parece que sem o poder do traje, esses equipamentos são muito pesados. E fala cheio de elegância. Só eu, o 0%, consigo entender isso. Dá o like se você se arrepiou também. Então o Hoshina fala mais uma coisa pros candidatos. A capitã Minashiro também veio ver o teste. Aí o Kafka fica animado e indaga pro Ichikawa. Por que os examinadores estão nos seguindo com drones? Se eles quisessem saber só o número de monstros que eles mataram, dava pra rastrear o número com sensores. Eles estão testando as habilidades deles, mas também o quanto conseguem se adaptar. Então, como eles não têm o ataque da Shinomiya, eles têm que dar apoio à vanguarda do melhor jeito possível. Então eles encontram um grupo tendo dificuldades contra um kaiju. Só que o Kafka conhece esse bicho, ele já desmembrou ele uma vez, e joga uma granada de atordoamento nele que faz muito efeito. Ele explica que essa espécie tem a vista fraca, mas a audição é super desenvolvida. É só deixar eles surdos que viram alvos fáceis. E fala pros caras mirarem na barriga. A pele na barriga é mais fraca do que na maioria dos kaijus. Eles não têm muita opção, então fazem isso e dá certo. E o Haruichi fala, valeu fã da Shinomiya. E os dois se animam e vão atrás de mais kaijus, porque eles conhecem eles de dentro pra fora. Só que quando menos se espera, um monstro ataca o Kafka. Número 2032 ferido. Irregularidade nos sinais vitais. Ele tá incapacitado. O Yoju 23 continua a se aproximar. Prepare o escudo remoto.
Mas o Ichikawa não quer aceitar isso. Ele não pode mais passar vergonha na frente dela. Ele tem que se levantar. Mas ele não tá conseguindo. E quando eles iam ativar o escudo remoto, alguém chega e mata o Kaiju. É a terceira vergonha do dia, Kafka Hibino. É a Shinomiya que aparece, e ela fala que quando ela tá em ação, ninguém pode desistir. E manda ele ficar deitado ali que nem um perdedor porque ela vai matar o resto. Ela vai atrás do alvo principal. Os outros ficam impressionados com ela. Nem parece que o equipamento dela é igual. Como pode o poder de combate emitido fazer tanta diferença assim? O Kafka também quer ir, mas a perna dele tá quebrada. Então o Roshina se comunica diretamente com ele da sala de operações. Seus sinais vitais são irregulares, várias fraturas, talvez até órgãos vitais tenham sido atingidos. Nem os escudos são perfeitos. Como examinador, eu sugiro que você desista. E o Kafka começa a pensar, será que ele nunca vai poder ficar do lado dela? Por que são sempre as pessoas com talento que passam? Mas é ele que decide se vai desistir ou não. Talvez ele esteja velho demais pra sonhar, mas ele decidiu apostar tudo que tem e seguir os sonhos de novo. Dessa vez ele não desiste, custe o que custar. Poder de combate emitido, 0.01%. O nosso menino Kafka simplesmente se levanta com a perna quebrada. E o Roshina não pode fazer muita coisa, ele só fala que se a coisa ficar feia ele vai ligar o escudo remoto. Então o Kafka fala pro Ichikawa seguir em frente, não se preocupar com ele. Mas o Ichikawa fala que vai ficar no suporte dele. Vamos dar o nosso melhor. Então já que ele insiste, eles resolvem combinar as forças. E o Roshina tá tendo outro ataque de riso vendo isso. E o Ichikawa tá com muita vergonha porque tá todo mundo olhando. Mas o Kafka fala que ele é a movimentação, ele tem que usar o poder do traje o quanto der. Já o Kafka pra ele usar todo o conhecimento e o cuidado do ataque. Então a toda velocidade eles vão atrás da Kikoru. Mas ela tá um pouco na frente demais. Ela tá matando todos os Yojus sem deixar ninguém ajudar ela. Ela derrota os monstros até com uma barra de ferro aleatória que ela achou no chão. Então ela derrota o último Yoju restante e vai atrás do Honju. E com ele não é muito diferente. Ela pousa na boca dele e dá um tirambaço que explode ele de dentro pra fora. Então o Honju foi derrotado e a etapa final tá encerrada. Bom trabalho a todos e o Kafka e o Ichikawa desfazem a fusão sem nenhum Kaiju derrotado. E a mina fala que a Shinomiya é ainda mais poderosa do que diziam os boatos. E o Roshina fala que imaginava que ia passar só umas 30 pessoas, mas graças a Shinomiya ninguém desistiu. E é de se esperar vindo da filha do diretor Shinomiya. Ela vai ser uma luz de esperança para o país. E corta pra Kikoru, ela tá pensando em voltar pra rir da cara do Kafka pela quarta vez. Só que algo aparece atrás dela. E antes dela ter qualquer chance de reação, ela já toma um tiro. Aí a gente volta pra nossa duplinha e o Ichikawa tá falando que a Kikoru é exatamente o monstro que todo mundo falou que ela era. Mas o Kafka fala que graças a ela eles chegaram na final. Só que do nada, todos os kaijus começam a reviver. O Ichikawa fala pra eles saírem dali, mas ele tá pensando em outra coisa. A gente volta pra Shinomiya e ela tá muito mal. Mesmo ela focando todo o escudo num ponto só, ela quase não conseguiu proteger o coração. E o monstro na frente dela consegue falar, e pergunta o que é essa pele dela. E ele começa a fazer carinho no Honju e fala que vai deixar ele cuidar disso. A Shinomiya não tá entendendo nada, mas ainda consegue lutar. Só que quando ela levanta a arma, o bicho já acertou ela várias vezes. E lá com os examinadores, temos uma irregularidade. Sinais vitais da Kikoru não estão normais. Eles também detectam sinais vitais dos kaijus que já tinham sido derrotados. E o Honju que voltou à vida tem uma estimativa de força de 6,4. Ou seja, ele ficou mais poderoso. E o Roshina pensa que para derrotar isso precisaria de pelo menos um pelotão inteiro. A mina então manda ativar os escudos remotos em todos os candidatos. Ela e o Roshina vão descer. E o Roshina estava realmente pensando que os únicos que conseguem derrotar esse bicho rapidamente são os dois. E eles começam a avisar para os candidatos evacuarem para o abrigo mais próximo imediatamente. Mas a Kikoru não pode evacuar. Se ninguém parar esse monstro, muita gente vai morrer. Então ela usa o traje para estancar o sangramento e tá pronta para lutar de novo. Ela precisa ser perfeita. Mas toma um tapão desmoralizante do Honju. E ela começa a ter um flashback de quando era criança. Ela sempre esteve no topo, mas em volta dela, as outras crianças, mesmo não estando no topo, eram parabenizadas pelos pais. Já com ela, era o mordomo que estava ali. E já em casa, ela conta pro pai dela que ficou em primeiro. E ele fala que não fez mais que obrigação. E já se prepare para o seu próximo objetivo. Pelo futuro da nossa nação, seja sempre perfeita. Nunca pare de seguir em frente. Nunca deixe alguém ser melhor do que você. Seja mais poderosa que qualquer outro no campo de batalha. Só que o braço dela não parece mais um braço. E o uni-órgão ofensivo que tinha sido cortado do Honju se regenera. E começa a condensar energia para um ataque. O Roshina e a mina não vão chegar a tempo. E a Shinomiya sente que já acabou pra ela. Sinto muito, pai. Eu não consegui ser perfeita. Mas alguém aparece e fala, você se saiu muito bem, Kikoru. E o Kafka se transforma e protege ela. E fala pra ela que foi graças ao esforço dela que todo mundo conseguiu evacuar. Agora, pode deixar o resto com ele. E lá entre os candidatos, o Kaguragi joga um sinalizador pra cima pra avisar onde tem um abrigo. E o Ichikawa tá pensando se o Kafka realmente se transformou, porque ele sumiu do nada. Mas ele sabe que nessas horas ele não pensa duas vezes. E voltando pra ele, a Kikoru tá perplexa e pergunta se ele é um kaiju. E ele se ajoelha e pede por favor pra ela não contar pra ninguém da defesa. Mas o monstro continua atacando, então depois ele explica. Porque acabar com esse cara vai ser rapidinho.
e lá na base detectam uma fonte de energia misteriosa e ultra poderosa perto do Honju. Eles não têm imagens, mas se isso for um kaiju, tem um nível de força de 9,8. Mas o Hoshina fala que é impossível, deve ser Undershock alguma coisa, porque senão seria um dos kaijus mais poderosos da história. Então o monstro começa a correr pra cima do Kafka, e como ele tá sem tempo, ele vai desmembrar o monstro inteiro num soco só. E quando os punhos dos dois se encontram, onde um dia tinha um Honju, agora só tem as pernas dele. E o Kafka fala, vai, tenta reviver agora. E o bicho realmente começa a reviver, mas o Kafka fala que era zoeira e o bicho para de reviver. E ele volta correndo pra Shinomiya porque tinha um Yuju atrás dela. Aí ele desfaz a transformação e com um sorrisão no rosto fala, ainda bem que você tá a salvo. E o Ichikawa aparece atrás dele muito bravo. Como ele sumiu do nada, ele tinha certeza que ele tinha se transformado e foi atrás. Mas enquanto eles estão discutindo, a Shinomiya desmaia. Já mais tarde, a Mina e o Hoshina não estão entendendo nada do que estão vendo. E ele sente que já viu isso em algum lugar. E são avisados que os últimos 3 candidatos, a Kikuro, o Ichikawa e o Kafka, retornaram em segurança. E o Hoshina fala pra Mina que ele sabe que a Kikuro é forte, mas ela não teria conseguido fazer isso. E o Hoshina pensa que essa cena parece que o que eles viram há 3 meses atrás. E já em outro dia, o Kafka tá no hospital. E o Ichikawa fala que pelo que parece, a Shinomiya também tá bem. Parece que estão usando toda a ciência da força de defesa pra cuidar dela. E o Kafka fala que isso é tratamento especial, mesmo que ele tenha quebrado só um ossinho. E ele começa a falar que fazia muito tempo que ele não competia com tanta gente incrível. E fez ele perceber que perseguir seus sonhos significa que sempre tem alguém vencendo naquilo que você mais se importa. Mas é tão empolgante que a gente nem liga. E a nossa garota Mina tava escutando tudo escondida e resolve entrar. Ela veio agradecer pelos dois terem resgatado a Shinomiya e levado ela pro abrigo. Mas o Kafka só vai falar com ela quando ele virar oficial. Aí corta pra Shinomiya e o Hoshina foi visitar ela. Ele fala que felizmente ninguém morreu graças a ela ter matado o Honju. Ou será que não foi isso que aconteceu? Mas ela se lembra das palavras do Kafka, então fala que foi ela mesma que derrotou o Kaiju. E no jornal tá todo mundo falando sobre o incidente e houve vários feridos, mas nenhuma fatalidade. E o monstro que atacou a Shinomiya tá ouvindo tudo isso como se fosse num radinho, e tá bem surpreso de ter tido 0 fatalidades. E se pergunta se será que esses tais capitães são tão fortes assim? Então o telefone dele toca e ele atende e alguém fala que acabou a hora do descanso, cadê você? E a cabeça dele se transforma em humano e ele fala que volta já. Ele sai do banheiro com uma aparência completamente humana falando que tava com diarreia. E ele tá infiltrado como um novato da equipe de limpeza. Alguns dias depois, o Kafka tá completamente incrédulo de que vai passar. Ele até culpa o Ichikawa porque foi ele que encorajou ele a fazer o teste. Então o chefe deles aparece e tem correspondência. E eles ficam encarando o papel um tempo sem abrir. Será que o destino do Kafka vai levar ele até a mina? Então, 1, 2, resultado da avaliação. E corta pra dias depois, no prédio da Força de Defesa, todos que passaram estão ali. O Haruichi e o Kaguragi se cumprimentam e percebem que o fã da Shinomiya não tá ali. Então a própria chega e parece que ela passou em primeiro. E o Haruichi começa a falar que antes da prova ele tinha certeza que ia ficar em primeiro. Mas depois de ver ela em ação, talvez ele e o Kaguragi tenham que disputar pelo segundo lugar. Mas o Kaguragi fala que ele pode disputar o segundo lugar sozinho, que ele vai atrás da primeira posição. Então corta pro Furuhashi e ele esbarra no Ichikawa. Aí eles se cumprimentam e o Furuhashi, incrivelmente a gente boa, até fala pra chamar ele de Haru. Aí ele pergunta sobre o Kafka se não deu pra ele, mas a Capitã Mina entra na sala. E finalmente tá na hora. E é pra representante da turma Kikuro Shinomiya subir no palco. Então a Mina entrega o certificado pra ela e fala que a partir de hoje os 27 dali são oficiais da Força de Defesa. E ela jura, em nome dos 27, que dedicarão a vida deles pela causa. E a Mina aproveita pra agradecer mais uma vez a Shinomiya que graças a ela não teve nenhuma fatalidade na prova. Mas a Shinomiya sabe que não foi ela, foi o Kafka. Então, por que ele não tá ali? E além da humilhação de ter sido salvo por ele, ela quer mais respostas sobre aquela forma de kaiju. Então alguém entra no lugar falando, opa, desculpa interromper a cerimônia. E é o nosso menino Kafka. Primeiramente, ele tinha sido reprovado. Nota mais baixa no teste físico, 0 no teste de aptidão, não tinha muito o que dizer. Todo mundo ali ia concordar, mas o vice-capitão Hoshina quer ele. As notas dele são abaixo mesmo, ele não tá preparado pra ser oficial. Mas durante o último combate, ele conseguiu localizar os pontos fracos do inimigo e também estava disposto a ajudar do jeito que dava. Aliás, priorizou ajudar os outros, não é todo mundo que consegue isso. Mas acima de tudo, o cara é uma comédia. Talvez ele não vire um oficial nem nada, mas o Hoshina vai botar ele no pelotão como cadete e treiná-lo um pouco. E de volta pro presente, a Mina contextualiza que como ele é um cadete, ele vai ficar de fora da cerimônia de indução. Então começa o discurso da Mina. Ela dá parabéns pra todo mundo e tal. E nos últimos anos, a aparição de kaijus de nível de força elevados está muito mais recorrente. E também o estranho incidente do kaiju morto voltar à vida. E as missões são muito perigosas, alguns podem até morrer na primeira missão. Ela não pode dar garantia que sobrevivam. Mas mesmo assim, não. Exatamente por isso que ela quer que eles confiem a vida deles a ela. Ela jura estar na linha de frente, tanto como seu escudo, quanto como sua lança. E o Kafka pensa, eu vou estar do seu lado em breve, Mina. Ou melhor, ele fala isso em voz alta. Ele gritou isso, sem perceber. Então a nossa capitã Mina fala que ele falou sem permissão e se dirigiu ao meu superior, faltando com respeito. E como consequência vai pagar 100 flexões.
E o Roshina tá morrendo de rir e até fala que a mina pegou leve com ele. Só que de relance, parece que ela deu um sorrisinho. E o Roshina fala que é normal o clima ficar estranho ali, então por isso que precisa de gente como o Kafka que tá ali pagando flexões no meio da sala. Mas isso é só metade da história. Quando aqueles kaijus voltaram à vida, um kaiju de nível 9,8 apareceu de repente. E ainda que ele ache que os sensores estavam quebrados, ao mesmo tempo eles perderam o sinal vital. Ele sabe que tem algo estranho no Kafka, e não só o fato dele ter tirado 0 no teste de aptidão. Ele quer mantê-lo por perto e descobrir o que é esse algo. Dito isso, ele conseguiu as 100 flexões, e a Kikoro convoca ele porque eles precisam conversar. Então no bônus, ele conta pra ela que ele comeu um kaiju e se tornou um deles. Ele fala que tava pensando em contar pra força de defesa, talvez eles consigam curar ele. Mas a Shinome fala que melhor não, porque mesmo que não matem ele, ele vai passar o dia inteiro em testes e experimentos. E quando um kaiju é forte o suficiente pra ganhar um número, ela ouviu dizer que usam partes do corpo dele em armas especiais depois de derrotar. Então ele fica desesperado e pede pra ela guardar segredo. E ela fala que tá bom, por enquanto, porque ele salvou a vida dela. Mas se ela descobrir que ele é uma ameaça pra humanidade, ela mesma vai matar ele. Ele dá um sorrisinho e fala, se isso acontecer, eu conto com você. E já cortando pro treino, é a vez do Ichikawa no treino de disparo. Tempo, 2 minutos e 35, estimativa de poder de combate liberado, 18%. Aí é a vez do Iharu e ele tá empolgado porque o Ichikawa quebrou outro recorde pessoal. Então, Iharu Furuhashi, 2 minutos e 15, estimativa de poder de combate liberado, 20%. E ele vai lá dar uma zoada no Ichikawa. Mas enquanto isso, Kikoro Shinomiya, 1 minuto e 16, estimativa de poder de combate liberado, 55%. E aí ela vai dar uma zoada nos dois. Enquanto Haruichi tá invejando de longe, o Kaguragi fala pra ele que o poder de combate deles já se igualaram. Os dois com 25%. Só que tem alguém comemorando muito. Kafka Ribino, 6 minutos e 39, estimativa de poder de combate, 1%. E ele vai lá zoar Shinomiya, não sei porquê. Mas o Roshina fala pra ele lá de cima que nesse ritmo ele nunca vai virar um oficial, provavelmente demitido em 3 meses. Então pra finalizar, 10 voltas no perímetro, aí eles reclamam, e já que reclamaram, agora são 15. E o Roshina tá feliz porque mesmo sem ele tá por perto, eles estão competindo e deixando uns aos outros melhor. E já no pós-treino, todo mundo no banho tá morto. E Furuhashi tá zoando o Ichikawa por ele ter pouco músculo, sendo que o corpo deles é igual. Então o Kafka levanta e mostra os músculos de um adulto trabalhador. Aí o Iharu até fica impressionado, mas ele solta o ar e a barriga aparece. Até o Ichikawa tá rindo e ele fala que vai acontecer com eles quando bater a idade também. Aí eles vão começar uma competição de queda de braço, mas chega o Kaguragi. E eles veem que a competição, na verdade, não existe. Já do lado das meninas, a Kikoro e as outras estão indo pro banho, mas a mina tá lá. Só que ela já tá saindo. Só que enquanto isso a Kikoro repara que ela tem bons músculos, mas não é o bastante pra explicar o poder de combate dela. Aí ela pergunta o que foi e a Shinomiya pergunta como ter músculos desse jeito. Que tipo de treino ela faz? Aí ela fala que vai ensinar ali mesmo, a Shinomiya fica surpresa, mas agradece. E de volta pro banho masculino, o Iharu tá perguntando pra todo mundo por que eles quiseram entrar na força de defesa. Ele foi por causa da capitã Ashiro. Quando ele tava na escola, ela salvou ele, então ele sempre quis ser igual. Já o Haruichi fala que uma parte é por causa da família, mas é algo parecido. O objetivo dele é a Capitã Ashura também. E o Kaguragi é a mesma coisa. Então é a vez do Kafka falar e ele conta toda a história. E os três não conseguem acreditar que eles são amigos de infância. Tem até aquelas promessas de história e tal. Então ele já ia sair, mas os três não deixam. É pra ele terminar de contar o resto da história. Ele começa a falar que ela nasceu num dia ensolarado, sempre gostou de Lula, cuidava de bichinhos na turma do Fundamental. E quando as meninas saem do banho, parece que passou algum assassino em série ali. Eles ficaram tanto tempo conversando que passaram mal de calor. Então eles continuam os treinos, corrida, sempre competindo uns entre os outros, até entre as meninas mesmo. É basicamente a nova vida deles. Acorda, treina o dia inteiro, banho depois. Então, certo dia, quando tá todo mundo dormindo já, o Kafka tá estudando na biblioteca. Ele pensa que tem que ralar o dobro dos outros. Aí o vice-capitão Roshina aparece atrás dele e fala que dormir faz parte do trabalho também. Aí ele pergunta se ele tá fazendo isso pela mina. E ele já sabe toda a história. O Kafka tem que presumir que tudo que disser no alojamento vai ser gravado. E o Roshina pergunta se ele poderia interpretar isso como uma tentativa de roubar o posto dele de vice-capitão. O Kafka fala que não quis dizer isso, mas na verdade é pra isso mesmo que ele vai se esforçar. Então o Roshina fica bravo, mas deixa a chave lá e fala pra ele desligar a luz quando sair e trancar a porta. E antes deixa uma última dica, recomendando não se aproximar demais dos outros oficiais. Nesse ramo pode acontecer algo com eles a qualquer momento. E do nada o alarme de Kaiju toca e todos acordam. É hora da primeira missão deles. Na sala de operações, os veteranos já começam a reunião. São 3h01 da manhã, a evacuação começou às 2h45 e o epicentro é em Sagamihara. Já o Honju apareceu na falha de canal A e se moveu pelo subterrâneo enquanto crescia. Provavelmente emergiu porque está no período de proliferação, e com ele surgiu um grande número de Yojutsu também. E se eles quiserem minimizar ao máximo os danos locais, a melhor escolha seria derrotar o Honju no setor Bravo ao centro. E a mina avisa que vai cuidar dele. E a designação da missão vai ser Operação de Extermínio de Sagamihara. Boa sorte a todos. Então a nossa turminha tá indo para a primeira missão deles. E a Shinomiya ainda não consegue acreditar que o Kafka é o Kaiju número 8. Enquanto isso, ele tá quase vomitando. Parece que ele comeu demais porque tava muito nervoso. Então, acordando pras 4 da manhã já, tá todo mundo evacuado. E o batalhão de artilharia anti-Kaiju se prepara.
E no setor E tá o pelotão Roshina, junto com o Kafka e a Shinomiya. E dali eles já conseguem enxergar o Honju, que é gigantesco. Então o Roshina começa a explicar os detalhes. A unidade da Capitã Mina vai cuidar do Honju. O problema é que ele tá criando muitos Yojus, e eles mantiveram a área de extermínio deliberadamente livre de estruturas importantes e rotas de transporte cruciais. E a missão deles é impedir que os Yojus fujam da área E. É um trabalho importante e determina quanto estrago será causado, quanto custará para reconstruir tudo e quanto tempo vai demorar. E obviamente os pelotões com novatos vão ser colocados na retaguarda, mas isso também significa que eles são a última linha de defesa. Então não importa as notas que vocês tiraram nos testes, é hora de mostrar o que sabem fazer em combate. O posto de comando da FAJ avisa que a evacuação de civis e construção de posto de comando foram concluídos. Então tá tudo organizado e falta 8 minutos para a Capitã Mina chegar na posição. E o Ichikawa se comunica com o Kafka lá de outro pelotão. Chegou a hora, eles precisam provar do que são capazes. E ele tá sentindo vários tipos de pressão, mas por algum motivo também tá empolgado pra caramba. E isso motiva o Ichikawa também. Então os Yojus começam a aparecer na área E, e a Shinomi e os outros que já estavam preparados pulam do prédio. Já o Kafka prefere descer de pouco em pouco. E a Capitã Mina chegou no ponto de tiro, então é pra eles atraírem o Honju para o setor Bravo e seguir com o fogo de cobertura. E o fogo de cobertura começa com vários mísseis, mas isso mal arranha o Honju. É realmente só pra deslocar ele. Então já na rua, o Kafka tá estranhamente calmo. Ele consegue sentir que o traje está ajudando ele. Então um Yoju vem de encontro com ele e ele começa a emitir o poder de combate. E ele sai voando. E a Shinomiya manda ele ficar atrás porque o poder de combate dele é 1% só. Então os veteranos começam a reclamar de ter que ficar de babado aos novatos. E manda eles pegarem leve até chegar às informações da vanguarda. E a nossa menina Shinomiya leva a procuração e fala que então vai pegar leve e estourar qualquer coisa que pareça um ponto fraco. E ela limpa sozinha vários monstros que os veteranos estavam lidando. E o Kafka no meio do lixo fala bom trabalho. E o traje sinaliza que os batimentos cardíacos dela aceleraram. Já no setor F, o Yuharu tá dando boa assistência pros veteranos. E quando ele olha pra trás, o Ichikawa derrotou sozinho um Yoju. Ele trocou os cartuchos explosivos da arma dele por congelantes. Aí ele consegue desacelerar o inimigo enquanto luta. É mais o estilo dele. Quando ele pegar o jeito disso, vai virar um caçador ainda melhor. Ele quer ficar mais forte, pro Kafka não precisar se transformar. Já no setor F, o Haruichi e o Kaguragi estão limpando tudo. E todo mundo tá espantado, porque sabia que essa leva de novatos era boa, mas não tão boa. E a líder de pelotão Nakanoshima fala que um tá mais pra selvagem e o outro tá mais pra bem aparado. A boa leva de novatos que ela tava falando era sobre a aparência. Mas ela fala que realmente a média de poder de combate emitida dos recrutas tá mais alta que o de costume. O pessoal do alto escalão tá fazendo todo mundo melhorar. E o setor J já tá livre de Yojus. E lá com o Kafka ele tá impressionado que todo mundo é incrível. Só que tá todo mundo dando o máximo e ele tá só atrapalhando. Ele precisa fazer alguma coisa. Então ele se lembra que ainda não chegou as informações da vanguarda. Então ele vai pro corpo dos kaijus derrotados e vai lutar com a própria arma. Ele percebe que mesmo com 1% só liberado, o traje facilita demais na hora de desmembrar. Seria muito bom se desse pra produzir em massa e dar alguns pra indústria de limpeza. Então ele abre o kaiju e percebe que é uma estrutura bem simples pros kaijus do tipo fungo. Mas o núcleo não tá no lugar de costume. Então ele percebe algo e avisa o vice-capitão Roshina que encontrou o núcleo. Tá na base da nuca, mas tem músculos duros e fibrosos por cima que servem como coluna. Então talvez seja melhor bater mais pelos lados. E mais uma coisa bem importante, os Yojus também têm órgãos reprodutores. As bolas brancas perto da bunda. Se eles não destruírem esses órgãos, pode ser que os cadáveres criem novos monstros. E o Roshina fala bom trabalho e manda pra Ononogi compartilhar a informação com o resto do time. E ele fala pro Kafka que os estudos valeram a pena. Então agora ele vai neutralizar os cadáveres dos Yojus derrotados. Ele vai fazer o que puder, seja o que for, até chegar ao lado da mina. Então uma baita explosão acontece. Parece que o Honju chegou no ponto de início de combate designado. E a força de defesa começa o ataque às pernas dele. Enquanto isso, a mina já se prepara. Alvo avistado, compensação pela força de Coriolis e força gravitacional completa. Um cartucho carregado e pronto pra atirar. Então a Ononogi fala que ela tá livre pra disparar. E a mina pensa no Kafka e fala que essa é ela de agora. Poder de combate emitido, 96%. E o Roshina fala pro Kafka prestar bem atenção. E um tiro da mina perfura o kaiju. Esse é o poder da pessoa que o Kafka quer alcançar. E ela atira o segundo cartucho e os sinais vitais do Honju desapareceram. E disparo liberado pro terceiro cartucho também. O Honju sofreu dano crítico e parou de se mexer completamente. Mas a mina fala que o quarto cartucho está carregado e pronto para disparar. O Honju já caiu, mas a Ononogi só aceita e fala que disparo liberado. E o Kafka pensa que é coisa de louco. É totalmente diferente de assistir na TV ou ver pelo binóculo. Então o Roshina chega nele e fala que tá do lado dela significa ter o mesmo tipo de força. Mas parece que nem ele consegue. O poder de combate liberado dele não é tão bom com armas de longo alcance. Então para bater os grandões ele não é muito bom. Agora os pequenos, como esse que acabou de surgir atrás dele, ele é um pouquinho melhor. E o Kafka nem viu o que aconteceu. Aí o Roshina explica que ele é de uma família que caça kaiju desde o período Muromachi. E como o capitão e o vice-capitão são os membros mais poderosos de cada tropa, eles ganham equipamentos especiais que combinam com o estilo deles. Então chega de papo, agora é a hora que a coisa fica boa. A mina já derrotou o Honju, mas como o Roshina falou mais cedo, o problema é o mar de Yoju que ele cria. E no corpo dele derrotado vão surgir mais vários.
e vão sair com tudo. Então o Roshina avisa pra todo mundo que a festa vai começar. Quando eles acabarem com a faxina, podem ir pra casa tomar um café da manhã bem gostoso. E os veteranos começam a zoar os novatos, perguntando se eles vão amarelar. Eles também não querem perder. Eles vão mostrar que lutar não é só liberar o poder de combate. E lá no pelotão da Nakanoshima, ela chega nos dois e fala que eles podem descansar. Mas e aí, vocês vão aceitar? E obviamente eles falam que vão lutar. E a Ononogi fala lá do centro de operações que os recrutas estão cansados. Tanto o poder de combate quanto a resistência estão caindo. E o Roshina fala que querendo ou não é um extermínio grande para ser a primeira missão. Mas se conseguirem sobreviver, vão sair como outras pessoas. A maioria dos oficiais termina a carreira com um poder de combate de no máximo 20 ou 30%. E pouquíssimos conseguem quebrar a barreira e virar um capitão. E no momento, a única recruta que chega nesse nível é a Kikoru Shinomiya. Mas pode haver mais. E o Roshina fala que o Ichikawa Areno é o outro candidato. E por lá, o Furuhashi, que treinou por 5 anos, não tá conseguindo acompanhar ele. Então eles limparam a área e estão voltando pra linha de combate, mas vem alguém da limpeza ali. Eles mandam ele sair daí, mas o cara tá falando que destruíram os órgãos reprodutores que ele botou nos Hojus. Será que tem alguém na força de defesa que conhece bem de Kaijus? Então ele se vira e é o Kaiju falante. Ação pura esse episódio. Ação pura do jeito que nós gosta. E o Ichikawa... Que orgulho do nosso menino. Que orgulho do nosso menino. E parça, 96% pra mina? Será que tipo 100% é realmente o máximo? Pô, 96% é quase 100, né? É meio óbvio isso que eu falei. E tipo assim, talvez eu esteja subestimando nossos capitães, mas eu não sei se ela conseguiria lidar de frente com o Kafka transformado. É que ele também é nível de força 9,8, né? Falaram lá que ia ser um dos mais fortes da história. Mas é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like se você assistiu até aqui, né? Se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa, qualquer coisa. E é isso, tamo junto, valeu, falou!